Desde que começaram a pipocar as primeiras mensagens em grupos de WhatsApp tricolores, o clima ao redor do São Paulo mudou de cor, de tom e de temperatura, como se uma faísca tivesse caído em um combustível que já estava espalhado pelo chão há tempos, só esperando o momento certo para incendiar a imaginação de todo mundo com a possibilidade de John Arias, atualmente no Wolves, estar muito mais perto do Morumbi do que qualquer um poderia imaginar. Não foi um rumor qualquer, daqueles que surgem de madrugada e morrem na manhã seguinte. Foi algo diferente, persistente, que foi ganhando corpo, detalhes, versões e cochichos de bastidor, sempre com a mesma ideia central martelando na cabeça da torcida. E se Arias realmente assinou com o São Paulo, e se o anúncio é só uma questão de tempo, de alinhamento de documentos, de estratégia de marketing, de momento perfeito para explodir a internet tricolor. Como torcedor do São Paulo, é impossível não se deixar levar por esse tipo de notícia, ainda mais quando se fala de um jogador que reúne exatamente aquilo que a gente sente falta há tanto tempo. Intensidade, velocidade pelos lados, coragem para partir para cima num contra um e uma personalidade competitiva, forjada na Premier League, em noites chuvosas e jogos pesados pelo Wolves, que agora poderiam se transformar em noites mágicas no Morumbi lotado. A ideia de que John Arias teria assinado com São Paulo começa a ser contada como uma história que mistura bastidor e sonho, com gente dizendo que já há um pré-acordo firmado, que o jogador se encantou com o projeto, que a diretoria enxergou nele a peça ideal para elevar o nível do elenco e recolocar o tricolor em patamares que combinam com a sua história, sem que nada disso seja oficial. Mas tudo pareça incrivelmente possível. Dizem que o primeiro contato teria sido discreto, quase sussurrado, daqueles em que ninguém quer chamar muita atenção, porque se trata de um jogador valorizado, que atua em uma das ligas mais visadas do mundo, e qualquer movimento precipitado poderia acender o radar de outros clubes e inflacionar o negócio. Então o São Paulo teria trabalhado em silêncio, costurando cada detalhe com paciência. No meio desse silêncio estratégico, porém, a torcida nunca fica em silêncio, e cada suposta informação nova sobre Arias no São Paulo vira combustível para debates intermináveis, comparações com outros pontas que já passaram pelo clube, escalações imaginárias, projeções de como ele se encaixaria no esquema, se jogaria aberto pela direita, pela esquerda, ou até flutuando por dentro para confundir as defesas adversárias. A suposição de que Arias já teria colocado a assinatura no papel em favor do tricolor mexe profundamente com esse lado emocional do torcedor, que não pensa só em números, estatísticas e planilhas financeiras, mas imagina o momento exato em que o jogador entraria no gramado do Morumbi pela primeira vez, com as luzes apagadas, o estádio aceso por celulares e a torcida cantando como se fosse uma final. Há quem jure que a negociação começou bem antes do que se imagina, que o nome de Arias circula internamente no São Paulo há meses, observado com cuidado, enquanto o clube monitorava a situação do Wolves, analisava o contrato, o tempo de vínculo, as possibilidades de empréstimo, compra definitiva, cláusulas, bônus por metas atingidas e até possíveis parceiros financeiros para viabilizar o investimento. Outros garantem que o próprio jogador teria manifestado interesse em voltar ao futebol sul-americano, cansado da rotina pesada da Premier League, da distância da família e da falta de protagonismo em alguns momentos no cenário inglês, vendo no São Paulo não apenas uma mudança de clube, mas uma mudança de atmosfera, de energia, de protagonismo e de conexão com uma torcida de massa. É nesse cenário em que se misturam desejo do torcedor, estratégia da diretoria e suposto desejo do jogador que a narrativa de Arias assinou com o São Paulo ganha força, ainda que ninguém tenha mostrado o contrato, ainda que nenhum dirigente tenha ido a público confirmar, ainda que o site oficial do clube permaneça em silêncio absoluto, alimentando a curiosidade e a ansiedade coletiva. A especulação fica ainda mais intensa quando começam a surgir detalhes sobre supostos encontros, reuniões virtuais e conversas entre representantes, como se cada nova informação adicionasse mais uma peça a um quebra-cabeça que a torcida se esforça para montar, tentando descobrir se essa assinatura já é uma realidade escondida atrás de uma estratégia de divulgação milimetricamente planejada. Imaginamos facilmente a cena em que o Departamento de Comunicação do São Paulo recebe a missão de preparar o vídeo de anúncio, escolhendo trilha sonora, imagens históricas do clube, recortes de conquistas, ídolos do passado, torcedores nas arquibancadas e, enfim, surgindo John Arias vestindo a camisa tricolor, como reforço que veio direto do futebol inglês para assumir uma das pontas do ataque. Não é qualquer jogador que chega com a bagagem de ter atuado na Premier League, e quando esse jogador é associado ao São Paulo, a torcida automaticamente puxa das memórias uma lista de estrangeiros marcantes que já passaram pelo clube, ao mesmo tempo em que projeta Arias como alguém capaz de escrever um capítulo próprio, com dribles, assistências, gols e participações decisivas em mata-matas de competições continentais. O rumor de que Arias assinou com São Paulo também levanta uma série de interpretações sobre o momento do clube, pois se fala muito sobre o projeto esportivo que vem sendo desenhado, sobre a ideia de ter um elenco mais competitivo, com peças capazes de decidir jogos grandes, e isso encaixa perfeitamente no perfil de um jogador que conhece a pressão de grandes ligas e não se esconde em campo.
Torcedor nenhum consegue ficar indiferente à possibilidade de ver um atleta assim vestindo a camisa tricolor, porque não se trata apenas de um reforço pontual, mas de um sinal para o mercado, um recado de que o São Paulo está disposto a disputar jogadores de alto nível e trazer para si nomes que poderiam, facilmente, seguir carreira apenas em clubes europeus de médio escalão. Na cabeça de quem vive o clube, essa assinatura imaginada representa algo que vai além de um simples contrato. É um símbolo de retomada, uma espécie de ruptura com anos em que o São Paulo parecia se contentar com apostas e soluções paliativas, para agora mirar em perfis que já estão prontos, testados e aprovados em contextos de alta exigência competitiva. Ao mesmo tempo, a possibilidade de Arias se tornar realidade no São Paulo desencadeia discussões sobre encaixe tático, e aí o torcedor se torna um pouco treinador, montando esquemas, alternando formações, imaginando o jogador ora aberto pela direita para puxar para dentro e finalizar, ora ocupando a esquerda para fazer cruzamentos venenosos na área, ora caindo por dentro para dialogar com o meia central. Cada detalhe da suposta negociação rende horas de conversa, desde quem teria intermediado o contato inicial até quais seriam os valores envolvidos, se houve a participação de investidores, se o Wolves aceitou facilidade de pagamento, se existe cláusula de recompra, tudo isso navegando no mar da especulação, mas com a força de um rumor que não desaparece, que insiste em continuar existindo. Alguns torcedores mais cautelosos preferem lembrar que o mercado da bola é cheio de histórias que pareciam certas e acabaram não acontecendo, e por isso tratam a notícia de Arias assinando com São Paulo como algo que, por enquanto, precisa ser visto pelo filtro da prudência, embora no fundo o coração também esteja vibrando com a possibilidade de que, dessa vez, seja diferente. Outros, mais emocionais, já falam como se tudo estivesse sacramentado, dizendo que é questão de horas para o anúncio, que já está fechado faz tempo, que o staff do jogador gostou muito do projeto do clube, e até arriscam supostos detalhes do contrato, como duração, metas, bônus e até número de camisa que ele usaria ao chegar ao Morumbi. Entre prudência e euforia, o sentimento que une todos é o desejo de ver o São Paulo forte, competitivo, capaz de olhar para a Premier League e dizer: nós também podemos trazer jogadores que brilham lá, e é por isso que o nome de Arias causa tanto rebuliço, amarrando o sonho coletivo a uma figura concreta, com características que se encaixam perfeitamente nas carências do elenco atual. É inevitável, também, imaginar como seria a repercussão dessa contratação no cenário nacional, com comentaristas pontuando que o São Paulo teria dado um passo ousado, aproveitando uma oportunidade de mercado, se adiantando a outros clubes interessados e apresentando um reforço que, em teoria, chegaria para disputar a titularidade de imediato, sem necessidade de grandes períodos de adaptação. Na ótica do torcedor, isso mexe diretamente com o orgulho de vestir as cores tricolores, pois um clube que atrai gente da Premier League passa a ser visto, novamente, como um destino desejado, e não apenas como uma escala de fim de carreira ou como um refúgio temporário, e isso reforça a autoimagem de grandeza que o São Paulo sempre carregou, mesmo quando os resultados não condiziam com a história. Ao projetar John Arias em campo, a torcida já monta lances na cabeça, visualizando arrancadas pela lateral, cortes secos para dentro, finalizações cruzadas, tabelas rápidas com centroavante, assistências em jogo grande, participação em clássicos contra rivais históricos e, claro, aquela cena clássica do jogador correndo rumo à torcida atrás do gol para comemorar com os braços abertos. Esse tipo de rumor não se limita ao gramado. Ele invade a arquibancada, circula pelos corredores do Morumbi, ecoa nas filas para comprar ingresso, aparece em conversas de metrô a caminho do estádio, alimenta discussões em programas independentes de torcedores, lives de YouTube, cortes de podcasts, tudo girando em torno da grande pergunta: quando é que vão anunciar Arias? Enquanto isso, o Wolves observa a situação pelo seu próprio ângulo, e muita gente especula que o clube inglês estaria disposto a negociar, desde que o São Paulo apresentasse um pacote convincente, tanto esportivo quanto financeiro, o que ajudaria a explicar por que o rumor de uma assinatura já consumada não parece tão absurdo, mas sim resultado de longas conversas de bastidor. Há, ainda, a narrativa emocional que envolve o jogador em si, que poderia encarar o São Paulo como um palco ideal para viver um protagonismo que talvez não tivesse no Wolves, tornando-se uma figura central em um time que disputa títulos no Brasil e sonha com novas glórias continentais, algo que mexe profundamente com qualquer atleta competitivo. Do ponto de vista simbólico, Arias assinando com São Paulo representaria, para muitos torcedores, uma espécie de confirmação de que a diretoria aprendeu com erros anteriores e passou a mapear melhor o mercado, identificando perfis de jogadores que não são apenas nomes de impacto, mas encaixes claros em um plano de jogo e em uma filosofia esportiva mais definida. Os comentários que circulam por redes sociais apontam exatamente para isso. A empolgação não vem apenas do nome, mas da sensação de que, se for real, essa contratação seria fruto de um trabalho mais estruturado, como se houvesse um fio condutor ligando as escolhas do clube, em vez de serem apenas respostas emergenciais às críticas da torcida ou à pressão por resultados imediatos.
No meio desse turbilhão, o boato de que a assinatura já foi dada ganha versões até mesmo românticas, com gente dizendo que Arias teria se encantado com imagens da torcida no Morumbi, vídeos de mosaicos, cantos intermináveis, jogos históricos, e que isso teria pesado na decisão, porque, por mais que o dinheiro europeu seja tentador, há algo de único em ser ídolo de um gigante sul-americano. Essa narrativa, embora ainda cercada de incertezas, ajuda a reforçar a mística do São Paulo como um clube capaz de seduzir jogadores de diferentes partes do mundo, oferecendo não apenas salário e contrato, mas a promessa de entrar para uma história centenária, vestir uma camisa pesada, conviver com a cobrança intensa e, ao mesmo tempo, com o amor incondicional de milhões de torcedores. Para muitos são paulinos, imaginar Arias entrando em campo numa noite de decisão no Morumbi é algo que arrepia ainda antes de acontecer, com a ideia de que ele poderia ser aquele jogador que quebra linhas, muda jogos, decide mata-matas e ajuda a reconstruir o respeito que o clube sempre exigiu dentro e fora de campo, algo que vai muito além de um simples reforço de elenco. Enquanto isso, a ausência de um desmentido firme por parte da diretoria, somada ao silêncio calculado em entrevistas e coletivas, acaba servindo de combustível para que a teoria da assinatura já realizada permaneça viva, como se o clube estivesse apenas esperando o momento perfeito para transformar o rumor em realidade diante das câmeras. Há quem enxergue nisso uma estratégia clara: usar o fator surpresa, escolher um dia importante, talvez próximo ao início de uma competição relevante, para apresentar Arias como grande reforço, quebrar a internet tricolor e mostrar que o São Paulo não apenas participa do mercado, mas também pode protagonizá-lo com movimentos de impacto. Por outro lado, alguns torcedores mais experientes lembram que a cautela é necessária porque o futebol é cheio de viradas inesperadas, e relembram casos em que jogadores que pareciam certos acabaram em outros clubes, por algum detalhe de última hora, o que faz com que muita gente prefira conter a empolgação até ver Arias, de fato, segurando a camisa tricolor diante de todos. Mesmo assim, o imaginário coletivo já fez o trabalho de colocá-lo dentro do elenco, e as discussões agora giram em torno de quem perderia espaço, quem ganharia um parceiro ideal, como o time mudaria na prática, e se essa chegada poderia ser o gatilho para uma série de outros movimentos no mercado, fortalecendo ainda mais o plantel. No meio de tanta conversa, a certeza que se fortalece é a de que o São Paulo precisa, de fato, de jogadores com perfil de Arias, capazes de suportar a pressão, entregar intensidade, agregar repertório ofensivo e manter um nível competitivo alto ao longo de uma temporada inteira, algo que tem sido um desafio em anos recentes, marcados por oscilações e elencos desequilibrados. A especulação sobre sua assinatura também toca em temas como planejamento físico e técnico, com torcedores discutindo se sua carga de jogos na Premier League seria um diferencial positivo, pela adaptação a ritmos intensos, ou se seria necessário um cuidado especial na transição para o calendário brasileiro, que é longo, desgastante e, muitas vezes, mal distribuído. Tudo isso demonstra como o rumor deixou de ser apenas um comentário solto para se transformar em um debate amplo sobre o futuro do clube, revelando quanto a torcida enxerga na chegada de um jogador como Arias não só um reforço, mas uma oportunidade de reorganizar expectativas, redefinir metas e, quem sabe, sonhar novamente com títulos grandes. Alguns torcedores chegam a projetar o impacto dessa possível contratação em jogos decisivos de competições continentais, imaginando o jogador desequilibrando partidas contra times tradicionais da América do Sul, trazendo para o gramado do Morumbi a experiência acumulada em confrontos intensos no futebol europeu. Outros, mais pé no chão, preferem focar no imediato, pensando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, nas necessidades de quebrar retrancas, abrir defesas compactas, e enxergam em Arias o cara que poderia trazer esse elemento de imprevisibilidade que, muitas vezes, faz falta ao São Paulo quando precisa furar bloqueios muito fechados. Em meio a tantas expectativas, a figura do técnico também entra em pauta, porque a contratação de um jogador desse porte exige um plano claro de utilização, um sistema que tire o máximo de sua capacidade, e torcedores debatem se o atual comandante tricolor teria as ideias e a flexibilidade tática necessárias para potencializar todas as virtudes de Arias dentro de campo. As redes sociais se enchem de montagens com o jogador usando a camisa do São Paulo, algumas mais bem feitas, outras claramente improvisadas, mas todas motivadas pela mesma vontade: tornar real, ao menos visualmente, aquilo que ainda habita o campo da especulação, como se a imaginação pudesse antecipar a realidade. Nesse ambiente digital inflamado, cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a manter o rumor vivo, gerando engajamento, movimentando perfis de torcedores, despertando curiosidade até em quem não acompanha tão de perto o dia a dia do clube, mas que é arrastado para a conversa pelo simples fato de ver o nome Arias associado ao São Paulo tantas vezes em tão pouco tempo. Muitos já começam a falar em efeito dominó, acreditando que, se a assinatura realmente se confirmar, outros jogadores de bom nível olhariam para o São Paulo com interesse renovado, vendo no clube um destino que oferece competitividade, visibilidade e um ambiente em que se pode crescer ainda mais, especialmente com o Morumbi como palco principal.
Enquanto tudo isso acontece, o torcedor vive aquela mistura de ansiedade e esperança que só o futebol proporciona, checando notificações a todo momento, acompanhando perfis de jornalistas, insiders, páginas especializadas, esperando por qualquer detalhe a mais que possa indicar que o rumor está caminhando para o anúncio tão aguardado. No meio dessa espera, muitos já fizeram seus próprios rituais pessoais, seja revisitando vídeos de melhores momentos de Arias, seja tentando entender melhor seu estilo de jogo, imaginando como ele se adaptaria ao ritmo do futebol brasileiro, como reagiria à pressão das torcidas rivais, como encararia clássicos cheios de rivalidade e atmosfera pesada. Do ponto de vista emocional, a possível assinatura de Arias com São Paulo também carrega uma espécie de promessa de renovação, como se a chegada de um jogador de Premier League fosse a sinalização de que o clube está disposto a sair da zona de conforto, correr riscos calculados e apostar em nomes que podem mudar o patamar do time dentro de campo. Essa sensação de renovação contrasta com memórias de anos em que o São Paulo parecia se acomodar, aceitando ficar no meio da tabela, justificando resultados aquém do esperado, e é justamente por isso que o rumor envolvendo Arias mexe tanto com o coração tricolor. Ele traz consigo a possibilidade de virar a página de vez. Enquanto o anúncio oficial não aparece, a torcida se agarra à narrativa de que o contrato já está assinado, guardado em alguma pasta, esperando apenas o momento ideal para se tornar público, uma espécie de segredo compartilhado silenciosamente entre diretoria, jogador e destino, deixando o torcedor na posição de espectador ansioso de uma história que ainda está sendo escrita. Se essa história vai terminar com Arias realmente vestindo a camisa tricolor, só o tempo e os fatos concretos vão dizer, mas, até lá, o rumor continua cumprindo um papel importante, o de reacender o orgulho, mobilizar a paixão, gerar debate. E lembrar a todos que o São Paulo ainda é capaz de fazer o coração de seus torcedores bater mais rápido só pela possibilidade de um grande jogador se juntar ao clube. No fim das contas, ser torcedor é exatamente isso, viver intensamente entre o que é certo e o que ainda é só rumor, entre o que já foi confirmado e o que ainda habita o território da especulação, e, no caso de John Arias e São Paulo, essa linha tênue se transforma em um espaço onde a esperança encontra abrigo e o sonho de ver um time mais forte ganha forma, mesmo antes de qualquer caneta tocar o papel. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.